Boa noite, sejam todos bem-vindos à transmissão de palestras online da Intercamp. O tema da palestra de hoje é Bioenergias e Saúde Consciencial com a professora Ruth Pinheiro. Boa noite, professora Ruth, tudo bem? Tudo bem, Ana Paula? Boa noite a você e a todos que estão participando aí, nos assistindo. Nós vamos falar, como a Ana Paula falou, sobre bioenergias e saúde consciencial. É um tema, acho que é bem interessante, principalmente nesse período agora que a gente está todo mundo querendo manter essa saúde integral. Eu sou bióloga, só para vocês saberem um pouco a minha formação. Eu sou bióloga, tenho especialização em neurociências e mestrado em psicobiologia pela UFRN, com ênfase em neurofisiologia, e sou professora e voluntária da Conscienciologia e da Intercamp. Então, boa noite, fiquem bem à vontade, espero que a gente consiga hoje fazer um bate-papo sobre as bioenergias e a saúde consciencial. Antes da gente iniciar todas as nossas atividades, a gente gosta de convidá-los a manter o senso crítico e se basear nesse princípio aí da descrença, ou seja, não acredite em nada, nem mesmo no que informarmos, ou seja, a gente está aqui para passar informações e não para tentar convencer ninguém das informações que estamos passando, tá bom? Então, o que é que são as bioenergias que a gente tanto fala, né? As bioenergias aqui abordada são todas as formas de energia da vida, ou seja, é a força vital que movimenta tudo que tem vida. Se a gente for analisar no universo, existe basicamente consciência, que somos nós, princípios individuais inteligentes, e energia que está difusa aí em todo o universo. E a saúde consciencial, que seria? A gente considera que a saúde consciencial é nessa definição baseada aí no verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, é a condição natural ou estado de equilíbrio dinâmico ou qualidade da consciência quanto ao bem-estar pessoal, a homeostase holossomática, ou seja, de todos os veículos, de todos os corpos que a consciência utiliza para se manifestar nesta e em outras dimensões, e a relação harmônica com os holopensenes, ou conjuntos aí de pensamentos e sentimentos que nos permeiam, constituindo um recurso para a autoevolução. Ou seja, a saúde consciencial, ela vai favorecer esse estado de equilíbrio para que nós possamos caminhar dentro dessa nossa jornada evolutiva, tá certo? Se a gente pegar, então, o conceito de saúde de uma maneira mais geral, é esse estado, né, da OMS, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, é uma informação mais completa que, inclusive, hoje já está até um pouco defasada, porque a gente tem também a questão da saúde emocional, da saúde já se considera a questão do processo espiritual. Então, hoje já existem até conceitos que estão abrangendo mais essa questão do conceito de saúde em si. E a consciência que nós vamos nos referir aqui nesse bate-papo é o princípio individual inteligente, que organiza as energias do universo. Ou seja, a nossa essência, nossa alma, o nosso self, tá certo? A nossa personalidade. Aqui não estaremos falando de consciência, do ato de estar consciente, mas da consciência em si que somos cada um de nós. Vocês fiquem bem à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer as perguntas aí no chat, que a gente vai respondendo à medida que forem surgindo ou mais para o final da palestra. E eu trago aí duas perguntas para vocês pensarem, refletirem. Qual a relação, então, das bioenergias com a saúde consciencial? Que danado tem a ver essas tais de bioenergias com a nossa saúde? E uma outra questão também que eu vou abordar junto com a primeira, no decorrer da palestra, que é se é possível gerenciar nossos pensamentos e emoções.
Será que podemos gerenciar esses pensamentos e emoções? Ou eles ocorrem sem nenhum controle nosso? Nós estamos pensando e sentindo o tempo inteiro. Então, a gente vai trazer alguns conceitos aqui para a gente trabalhar essas duas perguntas. Mas, para isso, eu gostaria de convidar a todos a expandirem um pouco o paradigma vigente que, no geral, se utiliza, que é o paradigma materialista. Porque, através do paradigma materialista, fica difícil a gente conseguir abordar a consciência de maneira integral. Então, o paradigma, sendo um sistema de referência, para a gente estudar a consciência em si, a gente precisa trazer outros elementos, outras abordagens que vão além dessa abordagem puramente materialista e fisicalista. E aí eu convido a todos a voltar o olhar agora para esse paradigma consciencial que permite estudarmos a consciência de maneira integral, sendo um modelo ou sistema de referências que é utilizado nas pesquisas da conscienciologia e projeciologia e são fundamentados na própria consciência. Essas ciências, conscienciologia e projeciologia, foram propostas pelo professor Valdo Vieira. Esse paradigma consciencial, ele está baseado em alguns pilares, aqui eu estou trazendo os principais, sendo eles a questão da autopesquisa, ou seja, o pesquisador, ele ao mesmo tempo é o objeto de pesquisa, a questão do holossoma, que eu vou detalhar melhor porque é um dos pontos principais que a gente vai trabalhar nessa palestra, porque tem a relação direta com a questão da saúde, as bioenergias também, a questão multidimensional, que é a possibilidade de nós, como consciências, atuarmos em diversas dimensões, além dessa dimensão puramente física. E também o paradigma, o pilar, aliás, da multiexistencialidade. Então, considera que essa não é nossa primeira existência física, nessa dimensão física, e nem será a última. Ou seja, nós temos uma série de existências, ora, estando aqui nessa realidade física com um corpo humano, um corpo biológico, e ora estando em outras dimensões, atuando com veículos mais sutis que fazem parte do nosso conjunto de veículos ou holossoma, que a gente vai falar, tá bom? Então, a abordagem que nós vamos trazer no decorrer da palestra da questão da saúde consciencial é essa abordagem mais ampla, que considera todos esses fatores. E aí, o que é esse holossoma? Esse prefixo holo quer dizer conjunto e soma, corpos. Então, ele é composto por 4 veículos, ou 4 corpos, nos quais, através dos quais a consciência pode se manifestar nas mais variadas dimensões. Para essa dimensão física, nós usamos o tão conhecido veículo, que é o corpo biológico ou soma. Quando nós saímos, temos a experiência fora do corpo, através da qual nós podemos ter a autocomprovação de outras realidades que não são físicas, ou seja, a autocomprovação da multidimensionalidade. Então, nós podemos atuar com um veículo chamado psicossoma, ou corpo emocional, e também, que tem uma forma similar ao corpo físico, e também ao corpo mental, que aqui está representado por uma bola de luz. Fazendo a junção de todos esses veículos aqui, e principalmente aqui podemos observar na conexão entre o soma e o psicossoma, tem essa luminosidade que seria o nosso energossoma, ou veículo das energias. Então, esta inter-relação entre esses veículos é fundamental para a gente conseguir compreender a questão da saúde consciencial. Porque quando nós falamos de saúde, qual é a tendência natural? Nós associarmos a saúde à saúde do corpo físico, a nossa saúde física. Mas a saúde física, ela está interdependente do equilíbrio de todos esses outros veículos,
porque eles estão continuamente se interrelacionando e eles estão trocando informações e sentimentos através das energias. Por isso, a importância da gente entender o papel das bioenergias na saúde consciencial, ou também poderíamos dizer na saúde holossomática, né, de todos os veículos. E essas bioenergias, o que seriam? Para facilitar a compreensão didática, as bioenergias elas podem ser classificadas em energia imanente, que é uma energia mais pura, uma energia primária, vibratória, impessoal, que está difusa em todo o universo, em todos os objetos, e que ainda não está, vamos dizer assim, qualificada com as características da própria consciência. Mas, infelizmente, nós não temos como detectar essas bioenergias através dos atuais instrumentos tecnológicos. Mas temos um outro instrumento que é bastante, vamos dizer assim, preciso, se a gente conseguir afiná-lo, que somos nós mesmos. Por isso, a gente trabalha com a autopesquisa como uma das bases principais do paradigma consciencial. Tá certo? E aí, essa energia imanente que está difusa em todo o universo, quando nós absorvemos, nós implantamos nossas características pessoais. Então, a energia imanente passa a ser chamada de energia consciencial, ou a energia da consciência, que aí ela já não tem mais aquelas características primárias, ela já manifesta, ela já expressa as informações pessoais ou as informações conscienciais dos nossos pensamentos e sentimentos, certo? Esses são conceitos fundamentais para a gente começar a aprofundar a questão da nossa compreensão dessa interação da saúde com as bioenergias. Outro ponto importante de entendermos, acho que muita gente já ouviu falar nos chakras, ou seja, nos centros de energia que nós temos espalhados em todo o nosso corpo, só que temos alguns centros principais, ou seja, alguns vórtices de energia que são mais fortes, mais perceptíveis. E esses centros energéticos, eles são classificados já há milênios na cultura oriental e em outras linhas de conhecimento. São os chakras. Então, nós temos chakra, o corona chakra no alto da cabeça, o frontochakra no centro da testa, o laringochakra na região da laringe, cardiochakra nessa região do coração, esplênicochakra aqui na região mais do baço, um pouco mais à esquerda, umbilicochakra nessa região mais central, que também é conhecido como plexo solar, e é uma área muito rica, muito cheia de inervações, o sexochakra na região do períneo, e temos os chakras, os palmochakras nas palmas das mãos, plantochakras nas plantas dos pés, e o chakra nucal, que fica na região da nuca das pessoas. É importante a gente entender por quê. Esses centros de energia, eles fazem uma conexão direta com muitos órgãos e sistemas da nossa fisiologia biológica mesmo, somática. Tem uma relação direta, por exemplo, o cardiochakra tem uma relação direta com o processo emocional e com o processo, os sistemas cardiorrespiratório. O coronochakra tem relação com o processo das ideias, o processo cognitivo. O laringochakra com a questão da comunicação e com a glândula tireoide. E por aí vai. Então, esses chakras, eles são pontos de uma conexão mais forte entre o veículo físico, que é o soma, e os outros veículos, principalmente o psicossoma, tá certo? E esse conjunto de energias, ele faz parte do nosso energossoma, ou corpo de energias, certo? Então, a partir daí, a gente vem trazendo alguns questionamentos também, né? Qual a relação das bioenergias com a realidade consciencial? Então, se a gente começa a ver que as bioenergias, elas têm relação com
outros veículos que não são físicos e tem repercussões somáticas, a gente começa a entender que existe uma estreita relação entre o processo de saúde consciencial e o equilíbrio das bioenergias, ou seja, a forma como nós lidamos com as nossas energias. Tanto as energias, elas vão influenciar a questão somática, como as questões somáticas podem influenciar as nossas energias. Por exemplo, se a gente tem uma intoxicação alimentar ou por alguma substância, essa alteração inicialmente somática, ela também vai reverberar nas nossas energias. Mas muitas vezes, um processo que começa a nível de ideia ou de emoção, ele vai ficar impregnado nas nossas energias, e se nós não deixarmos esse processo mais organizado, isso pode gerar uma reverberação também no nosso corpo físico. Então, se conseguirmos manter nossas energias equilibradas, em harmonia, isso também vai reverberar e nós vamos ter uma tendência maior de ter nossa saúde também física, tá certo? E entra esse outro ponto. É possível gerenciar nossos pensamentos e emoções? Será que nós temos essa capacidade? Ou nossos pensamentos, eles vão aí saindo aos borbulhões na nossa cabeça e a gente não tem nenhum domínio sobre isso? E as nossas emoções também. A gente vai falar disso, vai entrar no detalhamento dessa questão ao longo da palestra. E um outro ponto, será que toda informação ela carrega uma equivalência emocional? Na hora que a gente tem, eu ouvi até um médico falando, numa palestra comum, e ele falando que sempre que a gente tem alguma informação, existe uma equivalência emocional. Eu digo, tá, esse conceito, para mim, ele é bastante explicável através de uma teoria que a gente chama teoria do Pensene. O Pensene é uma junção de palavras, onde a gente pega a parte do pen, que é do pensamento, que seria a parte mais ideativa da informação em si, o sentimento ou emoção e a energia. Esses três elementos, eles atuam como a nossa manifestação básica em qualquer dimensão. Então, sempre que nós pensamos, temos uma ideia de algo, existe um equivalente, ou existe uma parte, uma emoção que também ali se manifesta. E isto vai caracterizar a nossa energia, vai ser comunicado através das nossas energias. É importante a gente entender esse conceito do Pensene, porque através da compreensão de como nós pensenizamos, ou seja, de como é que é o nosso padrão de pensamentos e sentimentos, isso vai qualificar a nossa energia e, consequentemente, dentro da linha do raciocínio aí da saúde consciencial, pode impactar na nossa saúde, seja na nossa saúde física, como na nossa saúde emocional e também na nossa saúde mental. Muitas vezes, esses elementos, eles variam, vamos dizer assim, o peso. Às vezes, o peso está maior na ideia, no pensamento. Às vezes, está maior na emoção, a carga emocional é maior. Ou, às vezes, a carga energética é maior. Mas será que nós, como consciências, a partir da autopesquisa, a partir de um processo de autoconhecimento maior do nosso mecanismo de funcionamento, será que a gente consegue dominar ou modular melhor a nosso favor para que a gente consiga ter um equilíbrio da nossa manifestação como consciência? Eu acho que isso é possível, sim. A gente tem aí, ao longo da evolução da humanidade, questões filosóficas que sempre trazem essa relação aí entre a razão e a emoção. Aqui, né, está um cérebro e um coração. É ilustrativo, lógico,
porque se a gente for analisar as nossas emoções, elas também são controladas, elas também são desencadeadas no nosso cérebro. Ou seja, existe todo um sistema, uma circuitaria cerebral, neural, ligada ao processo das emoções, onde tem um sistema que é conhecido como sistema límbico, que é um circuito específico das emoções, mas ele não é restrito, o processo emocional não é restrito a essa circuitaria do sistema límbico, envolve outras áreas do cérebro. Então, de uma certa maneira, o cérebro é quem está no controle aí desses processos, tanto cognitivos, ideativos, como processos emocionais que vão reverberar e qualificar nossas energias. A representação do coração é porque se a gente pensar, quando nós temos uma emoção mais forte, qual é a sensação que nós temos? É uma sensação na região do cardiochakra ou na região cardiorrespiratória. Então, a emoção forte, ela afeta diretamente, ela tem como consequências e ela é mais fácil de ser percebida nessa região. Então, ao longo do tempo, se associava as emoções ao coração, e ainda hoje se associa, por isso, porque você tem essa reverberação no processo cardiorrespiratório muito forte, por causa das emoções. Mas esse tal desse cérebro, ele é danado e ele controla e nos prega peças. Aí a gente entra, será que a gente pode controlar lucidamente isso? Tem várias questões aí para serem discutidas e analisadas. Quando a gente vai estudando a nossa fisiologia, aí eu vou trazer para a ponta mais rústica que a consciência utiliza, que é o corpo físico, ou seja, nessa dimensão física, a gente precisa ter um veículo físico, um corpo físico, que é o nosso corpo biológico. E ele é bastante complexo. Se a gente não entende como esse corpo funciona, como é que a gente vai mantê-lo equilibrado? Então, nosso corpo físico, que é até mais fácil de ser compreendido e estudado, anatomizado, a gente pode fazer exames, existem vários equipamentos que podem mensurar a circulação sanguínea, a motilidade intestinal, exames de sangue que podem ver como é que estão como é que está todos os marcadores aí biológicos, como é que estão os hormônios, ou seja, a gente pode fazer um monitoramento desse corpo, desses sistemas biológicos. E esses sistemas biológicos, eles estão todos interrelacionados com o sistema energético. Esse sistema energético que a gente falou dos chakras, existem os nadis, que são canais energéticos por onde circula a energia. Esse sistema energético, a medicina oriental, a medicina tradicional chinesa, ela já aborda isso com muita naturalidade e já faz essa correlação também de uma maneira mais integrada. Aqui no Ocidente, a gente já começou a fazer isso. Acho que alguns cursos, inclusive das próprias universidades, já trazem a questão do sistema energético e da inter-relação das nossas energias com todos os outros sistemas orgânicos, vamos dizer assim, que fazem parte do nosso corpo humano, tá bom? E aí a gente começa a ver essa integração dos sistemas do corpo humano mais do processo energético. Só que tudo isso, quando a gente pensa como a consciência, se ela tem um veículo mental que está, vamos dizer assim, mais adaptado a uma dimensão mental somática, uma dimensão mental sem formas. Temos o veículo emocional que pode atuar em dimensões extrafísicas, em dimensões que não são como essa dimensão material que estamos atuando. As energias fazendo todo, né, o corpo energético, o energossoma, fazendo toda essa interface, esse intercâmbio aí de informações entre dimensões, entre veículos,
E temos aqui o corpo humano, esse veículo físico. Tá, com todo um sistema, todo um complexo de funcionamento. Mas esse veículo humano, ele tem um comando, vamos dizer assim. Ele tem um representante maior, que seria o próprio cérebro físico. Através desse cérebro, nós podemos exatamente pensar, desenvolver os processos cognitivos, os processos emocionais, a partir daí dar os comandos para esses processos emocionais ou não, porque muitos desses processos emocionais, eles vêm desde de vários animais. A gente vamos pegar só os primatas aí e o ser humano, ao longo do desenvolvimento da evolução cerebral, existem áreas no cérebro que são áreas instintivas, que elas reagem no sentido da preservação da vida. Então, essas áreas, elas fazem parte do sistema límbico, do sistema emocional, elas são mais primitivas e elas desencadeiam reações que muitas vezes são muito rápidas, que a gente não consegue processar muito bem. Mas a gente pode, a partir da compreensão de como tudo isso funciona, começar, e o próprio processo evolutivo, a gente pode ter vamos dizer assim, domínio maior da consciência, além da questão física, né, da consciência como um todo, sobre esse veículo físico e sobre o próprio funcionamento do cérebro físico. Então, o cérebro ele é bastante complexo. A gente tem várias áreas no cérebro, tem 2 hemisférios, tem estruturas aqui que não vem ao caso a gente detalhar, mas é preciso a gente trazer esse enfoque para que vocês tenham a noção de como funciona todo esse mecanismo e, principalmente, o que isso tem a ver com a minha saúde e com a minha saúde como consciência, não apenas saúde física. Certo? Aí a gente tem essa área aqui, pré-frontal, que é uma área mais nova, bastante desenvolvida no ser humano, e que ela é responsável pelas tomadas de decisões, estratégias comportamentais, processos cognitivos mais avançados. Então, assim, é como se fosse o gerente. Tem algumas linhas aí, alguns autores que dizem que é a sede aí da personalidade, né? Que é onde a pessoa está lá, estaria gerenciando. Se a gente for fazer aquele desenhozinho daquele filme do cérebro, então aqui estaria a parte da gerência do cérebro, né? Dando os comandos aí para as outras áreas. Isso de modo ilustrativo, lógico, porque existe toda uma inter-relação, toda uma circuitaria bastante complexa, onde as informações sensoriais são captadas, são processadas, são sintetizadas, aí são enviadas para essa área pré-frontal, para que a gente processe e tome decisões. Isso em algumas situações. Em outras, que são mais básicas, ou quando diz respeito ao nosso funcionamento autônomo, não chega nem a passar por aí. Então, passa por áreas cerebrais mais básicas, mais a nível de tronco encefálico. Então, que são áreas mais primitivas, mais, vamos dizer assim, que os animais já têm há mais tempo. Então, à medida que vai desenvolvendo o processo da evolução cerebral, a gente vai tendo também esse desenvolvimento dessas áreas corticais com funções mais complexas. Aí, o que é que acontece? Eu volto àquela questão de podemos controlar o nosso comportamento emocional. Uma coisa é a gente controlar o comportamento emocional, outra coisa é controlar as emoções em si. O comportamento emocional, ele é a nossa reação emocional, tá certo? Então, existe um processo aqui de mais a nível pré-frontal, de tomada de decisão, que pode controlar, que pode definir esse comportamento. Mas por que eu preciso entender o que é que está por trás?
Por que eu estou aqui trazendo essas questões do cérebro, de áreas cerebrais, para falar de saúde e de bioenergias? Porque isso tem uma relação muito grande. Na hora que nós passamos por algum estímulo externo, esse estímulo externo, ele desencadeia uma série de reações fisiológicas que são processadas inicialmente no cérebro, mas que geram reações somáticas também. Essas reações, elas podem nos equilibrar ou nos desequilibrar. Então, por exemplo, o processo do medo. Hoje a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo um processo de, vamos dizer assim, um medo do contágio, um certo medo vinculado a um processo de sobrevivência, que a gente quer manter a nossa integridade física, mas também a gente quer manter a nossa integridade emocional e mental. E como é que a gente pode fazer isso? Na hora que a gente está sofrendo as pressões externas, isso está desencadeando naturalmente um turbilhão de neurotransmissores, esses que são as substâncias que promovem a comunicação dentro do cérebro, dentro das sinapses. Esses neurotransmissores, por sua vez, estão ativando outros sistemas. Por exemplo, se eu tiver um susto, alguém chegar aqui e de repente me fizer um susto, automaticamente isso vai desencadear, vai gerar uma descarga de adrenalina e eu posso ter uma aceleração dos meus batimentos, da minha respiração, porque tudo isso é desencadeado de maneira imediata, são milissegundos. Mas eu posso processar essa informação. A reação automática, autonômica que ocorre, ela vai ocorrer. Mas depois que ela ocorrer, também vai, num circuito, a informação para a região pré-frontal. E aí eu vou analisar, peraí, esse susto que eu tive agora, ele me coloca em risco? Não. Foi uma brincadeira? Não foi. Eu preciso reagir, eu preciso sair. Então, eu vou, a partir desse processamento cognitivo mais avançado, trabalhar e definir o meu comportamento, tá certo? Mas tudo isso vai desencadeando reações. Então, nesse momento agora, que a gente está passando por uma série de estresse, né? Ou seja, estamos dentro de um estresse por causa de uma pandemia, pela preservação da saúde, do isolamento social, que não permite a gente estar interagindo pessoalmente com outras pessoas, o próprio processo mental, que tem algumas pessoas que já estão aí há mais de 100 dias em isolamento. E como é que fica tudo isso? Então, a gente precisa pensar em como lidar com essas emoções e com esses pensamentos para que isso tudo não sobrecarregue a nossa saúde física, ou seja, não vai estourar no nosso corpo físico, na nossa saúde física, emocional ou mental. Então, a gente precisa entender e trabalhar. Por isso que eu estou dando uma ênfase grande à emoção, porque a emoção, ela desencadeia muitos processos que podem gerar patologias. Então, a psicossomática, ela já verifica muito isso. E existem mecanismos de integração desses processos emocionais, cognitivos e homeostáticos. Existem vários estudos aí de bases neurais dos processos evolutivos das emoções, e a correlação com esse sistema autônomo que eu estava falando pode ser estudado já através de neurofisiologia e também de neuroimagem. Existem estudos que mostram que quando uma pessoa é exposta a um sentimento que gera alegria, ativa determinada área do cérebro, medo, outra, raiva, outra, e por aí vai. Então, esse mapeamento, ele pode ser feito, a gente pode entender como funciona, e a partir daí, a gente encontrar técnicas que possam nos ajudar a, vamos dizer assim, ter uma influência maior nesses sistemas e nessa nossa reatividade autonômica e emocional. E, consequentemente, a gente conseguir um estado de homeostasia, ou seja, um estado de equilíbrio maior.
As ideias e emoções, elas estão o tempo inteiro gerando reações somáticas e vice-versa, isso carreadas pelas energias, e dependendo dessas reações somáticas que essas ideias e emoções gerem, a gente pode desenvolver o processo, manter, na verdade, o processo da saúde ou do equilíbrio, ou pode desenvolver disfunções que vão terminar gerando as patologias e as enfermidades ou doenças. Então, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado de estímulos externos. Precisamos aprender a lidar e aprender como é que nosso cérebro funciona e, consequentemente, como é que nós funcionamos e reagimos a esses estímulos externos. Nós vamos nos preparar para a luta ou para a fuga? Ou o que é que a gente vai fazer? Então, é interessante a gente procurar, através da autopesquisa e do autoconhecimento, essa autoconsciência das emoções e do nosso mecanismo de funcionamento. Isso vai nos ajudar a gerenciá-los de maneira lúcida, agindo na causa e não apenas na consequência. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma patologia e ela vai trabalhar, por exemplo, um problema nas cordas vocais. Eu passei há pouco tempo por um problema nas cordas vocais. E quando fui analisar, o problema nas cordas vocais era decorrente de estresse. O estresse gerava tensões musculares, essas tensões musculares pressionavam as cordas vocais e, com isso, gerou um calo ou um nódulo nas cordas vocais. Tá, se eu fico voltada só para tratar o processo das cordas vocais e eu não vou na raiz do problema, que é o estresse, que é o relaxamento muscular, como é que eu vou resolver o problema? Então, muitas vezes a gente precisa entender como as influências externas estão nos pressionando para que a gente possa, a partir da causa, trabalhar e corrigir as consequências, tá certo? Eu trouxe esse exemplo, mas isso serve para uma série de outras disfunções orgânicas, que a maioria, vamos dizer assim, das pessoas, e às vezes muitos médicos também, eles tratam apenas os sintomas e não as causas. E muita gente também só quer tratar só os sintomas. Tem muita gente que, se o médico disser, olha, você vai precisar mudar o seu estilo de vida, você vai precisar trabalhar as suas energias, trabalhar as suas emoções, para você conseguir ter uma qualidade de vida melhor, a pessoa não quer. Ela vai dizer, não, eu quero um remédio, uma pílula mágica que resolva tudo isso e pronto, sem esforço. Mas não existe. A gente observa que no processo evolutivo não existe esse passe de mágica. Para que a gente consiga ter um equilíbrio, a gente precisa se conhecer. E a gente precisa conhecer toda essa nossa realidade de maneira integral. A gente precisa investir na nossa saúde de maneira integral. Buscar essa homeostase, que é a condição aí de estabilidade que o organismo tem, ou seja, do equilíbrio do próprio corpo. Né? O equilíbrio é uma condição estável mediante múltiplos ajustes de equilíbrio dinâmico controlado por mecanismos de regulação interrelacionados. Então, tudo está interrelacionado. E nessa interrelação, a gente não pode esquecer as interrelações que temos com as energias, as interrelações que temos com outras dimensões, porque tudo isso gera influências na nossa realidade e na nossa intraconsciencialidade. Existem outras questões que estão bem associadas à homeostase e à nossa saúde, ou seja, manter uma boa alimentação, um sono reparador, a gente cuidar do nosso sono é fundamental para a nossa saúde consciencial. A questão também da atividade física, a gente fazer atividades físicas, isso ajuda tanto o corpo físico como a soltar as nossas energias, a higiene
somática, e essa higiene somática reverbera também na nossa higiene energética, inclusive no bem-estar de uma maneira geral, né? Por exemplo, aqui eu estou trazendo essa questão da meditação, para algumas pessoas é bastante útil, é uma forma da pessoa acalmar, buscar um processo de acalmia mental, observando a respiração ou usando outras técnicas meditativas. A questão da produção aí, do investimento no desenvolvimento intelectual, na leitura, realização de check-ups, as inter-relações sociais, que nesse momento a gente está fazendo prioritariamente de maneira virtual, mas em breve voltaremos a interações mais corpo a corpo. Então, assim, é importante a gente investir em todos esses aspectos para a gente poder desenvolver essa saúde consciencial. A medicina tradicional chinesa e as linhas orientais também já trazem muito essa relação aí do uso terapêutico das bioenergias na medicina. Então, a gente tem a medicina chinesa, a acupuntura, a homeopatia, que é toda baseada no princípio das bioenergias, no equilíbrio das bioenergias, para que a gente possa, a partir desse equilíbrio energético, ajudar a ter o equilíbrio somático. Mas é uma via de mão dupla, ou seja, todas aquelas outras questões que nós falamos no slide anterior são fundamentais. Não adianta eu querer ter um equilíbrio energético se a minha alimentação é completamente desbalanceada. Se eu consumo alimentos extremamente artificiais, cheios de agrotóxicos, que isso vai alterar, inclusive, minhas energias. Com o tempo e a sensibilidade energética, a gente pode perceber uma desorganização energética quando a gente tem uma intoxicação alimentar. É interessante porque a gente vai refinando essa percepção. E aí a gente pode lançar mão de técnicas para voltar a restabelecer o equilíbrio energético e ajudar no reequilíbrio somático também. Então, é uma via de mão dupla. E a gente tem várias técnicas energéticas na conscienciologia, nos cursos de conscienciologia, a gente trabalha em várias atividades dinâmicas, energéticas, a gente trabalha com o desenvolvimento energético para que a gente consiga ter um domínio mínimo de energias. E a gente tem técnicas de mobilização básica de energias, técnica do estado vibracional, que eu vou detalhar um pouco mais, a respiração holochacral também, que a gente vai fazer todos aqueles centros de energia ficarem trocando energia com o ambiente, exteriorizando e absorvendo. Arco voltaico, que é uma energização mais intensa, realizada por uma outra pessoa na região da cabeça, criando um campo energético na região da cabeça que pode ajudar a desbloqueios nessa região, de processos cognitivos, de processos mais mentais. O fluxo energético vertical, que a gente pode absorver a energia pelos chakras nas plantas dos pés, os plantochakras, concentra a energia nessa região e puxa pela vontade esse fluxo de energias ao longo de todo o corpo, vai passar aí pelos meridianos, pelos nadis, né, dentro do nosso sistema energético, e exteriorizar pelo coronochakra, que fica no alto da cabeça, essa energia. Então, fazendo esse fluxo energético vertical, exterioriza a energia pelo coronochakra, e essa energia pode, vamos dizer assim, gerar um banho energético também na gente. Então, absorve a energia da terra, a geoenergia, circula por todo o corpo e exterioriza pelo alto da cabeça. São técnicas simples e básicas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia e que podem nos ajudar bastante a manter o nosso equilíbrio, inclusive o equilíbrio emocional e a clareza de ideias e clareza mental. A técnica do estado vibracional, eu fiz uma pesquisa de eletrofisiologia para tentar identificar um correlato neural do estado vibracional. A gente não identificou exatamente, mas já temos alguns dados que ainda estão sendo analisados, mas pode-se observar que aumenta, melhora a atenção, que é uma das coisas relatadas por quem faz essa técnica, por quem aplica essa técnica.
Então, o estado vibracional, ele é um estado de vibração intensa das nossas bioenergias, que ativa, gera uma vibração intensa ao longo de todo o nosso corpo, ajudando tanto no equilíbrio das nossas energias, como no bloqueio a energias externas que possam estar, vamos dizer assim, desequilibradas. Então, ajuda no equilíbrio energético e ajuda na autodefesa energética. Nós podemos fazer circulando a energia, como vocês estão vendo aí nessa animação, circulando a energia da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, de maneira contínua, acelerando, até que ela intensifica ao máximo e dá essa sensação de vibração intensa por todo o corpo, de formigamento, de corrente elétrica passando por todo o corpo, tá certo? É bastante útil e pode ser aplicada e desenvolvida por qualquer pessoa. Também podemos fazer a exteriorização lúcida das nossas energias, lançar nossas energias para fora por todos os chakras, por todo o nosso corpo energético, o nosso campo energético, ou a absorção das energias também. Se a gente está sentindo uma defasagem energética, a gente também pode fazer uma absorção de energias para fazer esse refazimento energético. Lógico que a exteriorização e a absorção de energias, nós vamos usar o discernimento e fazer em ambientes mais controlados, no nosso ambiente domiciliar, no nosso quarto, ou em ambientes onde tem muita energia imanente, energia de natureza, para que a gente possa realmente, por exemplo, na absorção de energia, ter essa revigoração a partir da energia imanente daquele ambiente. Se a gente for fazer uma absorção de energia em um ambiente, no meio de uma multidão, a gente vai absorver muita energia consciencial. E isso, se a gente não tiver muito equilíbrio, pode também gerar descompensações energéticas. Por isso que a gente diz para usar o discernimento e ver os locais onde fazer exteriorização e absorção. O estado vibracional e a mobilização básica podem ser feitos a toda hora, em qualquer local, e isso ainda ajuda muito, exceto em operações que exijam muita precisão. E aí o domínio energético, bioenergético, ele pode ser alcançado através da aplicação de técnicas bioenergéticas simples, como essas que nós falamos, e depende apenas da vontade, disciplina e perseverança da consciência. Então, na hora que a gente trabalha com nossas energias, a gente vai gerar vamos dizer assim, reequilíbrio energético que vai reverberar no nosso corpo físico, pode reverberar aí também diretamente nas nossas emoções e ajudar a clareza mental ou ajudar a que nós, como consciências, nos manifestamos nessa dimensão física, usando o nosso cérebro e todo o nosso corpo físico, mas, vamos dizer assim, com a superintendência maior da consciência, do veículo mental, do veículo do discernimento ou do mental soma. Então, à medida que a gente trabalha as energias, a gente favorece também essa interação entre todos os veículos e isso, consequentemente, vai ajudar na homeostase holossomática ou no equilíbrio e saúde consciencial. O domínio energético, ele contribui para essa homeostase holossomática. E ele ajuda a nos manter, vamos dizer assim, manter a sustentabilidade do nosso campo energético, para que toda a pressão externa, mesmo existindo, que não vai acabar, que a gente possa suportar toda essa pressão externa. Tá? O autoconhecimento e o domínio lúcido e uso lúcido cosmoético das energias propicia, então, assim, a saúde consciencial. Ajuda, favorece a manutenção dessa saúde consciencial. E a reeducação pensênica, ou seja, dos nossos pensamentos, sentimentos e energia, repercutem diretamente no nosso padrão energético, reverberando tanto no nosso micro-universo como em todo o cosmos, né, dentro desse processo de inter-relação e de troca contínua que a gente temos de energia com os ambientes e com as outras pessoas. Quem domina as energias conscienciais
consequentemente, estará aí dinamizando a autoevolução, acelerando todo esse processo evolutivo. Seriam essas as informações, a gente procurou deixar aí esse período final mais para os questionamentos, mais para as dúvidas. Eu não vi entrando questionamentos na tela, mas a Ana Paula vai trazer aí algum questionamento que tenha surgido, e a gente gostaria exatamente de, com essas informações, poder contribuir para que as pessoas possam buscar mais informações no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Instagram. No canal do YouTube tem várias palestras que podem detalhar alguns pontos que eu apenas pincelei, e também informações sobre o paradigma consciencial e sobre as atividades que nós realizamos regularmente. Tá bom? Eu passo aí para a Ana Paula e para as perguntas que estiverem. Professora, nós temos aqui uma pergunta da Sônia Ruiz. Ela pergunta assim: professora Ruth, boa noite. As novas sinapses formadas ocupam lugar de sinapses antigas? Poderia expandir este mecanismo? Muito boa a sua pergunta, Sônia. Sim, as neossinapses ou novas sinapses que a gente vai formando a partir de novos hábitos, elas podem sim tomar lugar de outras sinapses que não sejam mais usadas. Isso é decorrente do processo de plasticidade neural. Então, a gente consegue, o cérebro, ele não é bobo, ele consegue gerenciar. Então, se tem sinapses que não estão sendo usadas, ele vai desmanchando aqueles contatos e vai redirecionando as sinapses para outras rotas neurais que estão sendo mais usadas. Mas para que isso possa ser de fato consolidado, é preciso a repetição. Por isso, por exemplo, a técnica do estado vibracional, quando o professor Valdo Vieira propôs, ele sempre sugeria e batia na tecla das pessoas fazerem 20 estados vibracionais diários. O que é isso? É o processo da fixação, da aprendizagem, da criação e fortalecimento daquela nova rota sináptica, daquela nova rota neural, para que a gente possa, na hora que a gente tiver vontade, depois de muito treino, instalar um estado vibracional de maneira automática. Não precisaria fazer toda a mobilização de energias. Basta pensar no estado vibracional e a gente consegue instalar. Por quê? Porque aquela rota neural, ela foi consolidada pela repetição, que essa repetição faz parte do processo de aprendizagem de várias outras técnicas. Espero ter respondido a pergunta. E, professora, teria alguma dica para dar como nós podemos melhorar as nossas bioenergias para melhorar a questão da nossa saúde consciencial? Sim, por exemplo, nesse momento agora que a gente está de pandemia, a gente está recebendo, sendo bombardeado por muitas notícias, que são notícias que muitas vezes geram pesar, geram tristeza, muitas pessoas, né, o número de pessoas que estão passando pela morte biológica, das pessoas que estão perdendo ou do medo que existe aí, mas a gente investir em técnicas energéticas, por exemplo, o estado vibracional ou outras técnicas energéticas, eles trabalham com o processo atencional. Já é conhecido, até adotado pela Organização Mundial de Saúde, técnicas meditativas para diminuir a depressão, a ansiedade e tudo isso. Então, na hora que a gente começa a trabalhar com as energias, fazer essa mobilização básica de energias, fazer, como eu falei, o fluxo energético vertical, se conecta lá com essa energia imanente do magma da Terra, puxa a energia, circula pelo corpo, exterioriza pelo alto da cabeça. Então, a gente vai trabalhando isso, isso pode ajudar a manter o equilíbrio das nossas energias e, com isso, a gente pode ter também uma maior clareza
das nossas emoções e sentimentos. E aí evitar entrar no processo de emocionalismo exacerbado e de ficar remoendo determinadas emoções. Investir também no processo ideativo. Vai estudar, ler coisas positivas, porque isso vai ajudar a fazer o contrabalanço emocional de tantas informações que a gente tem recebido com a carga mais, vamos dizer assim, mais pesada, mais negativa, que traz sentimentos e emoções que são naturais, que a gente precisa vivenciar. É importante ficar claro que o processo emocional ele não deve ser reprimido, ele deve ser trabalhado através do nosso processo cognitivo, através das nossas funções aí neurais mais avançadas, funções cognitivas mais avançadas, tá certo? Então, vamos usar esse conceito do Pensene, trabalhar ideias, trabalhar emoções e trabalhar energias. Muito bom, professora. Temos mais uma pergunta aqui do Lucas Viegas. Ele pergunta, professora Ruth, parabéns e obrigada pela apresentação. Poderia comentar sobre como promover a conscientização energética em termos de mudança de paradigma? Como imersos numa sociedade de perspectiva materialista, podemos fazer essa inversão e mudar a chave para uma conscientização energética da realidade? Obrigada desde já. Essa autoconscientização, né, da nossa realidade consciencial mais ampla, coincidentemente, ela também pode ser alcançada através da vontade e disciplina na execução e na experimentação energética. Lá no início da palestra, nós falamos do experimente, tenha suas experiências pessoais. Então, por exemplo, a pessoa que começa a trabalhar com energias, ela pode inicialmente não sentir nada, mas a vontade e o comando mental de fazer a mobilização de energia, de exteriorizar energias, de circular energias, na hora que ela dá o comando mental, a energia vai estar obedecendo. Além disso, ela vai estar também iniciando o processo sináptico de ter uma correlação das sensações energéticas no sistema, no físico, na nossa fisiologia. Então, a prática das bioenergias é uma ótima ferramenta de exercícios energéticos, é uma ótima ferramenta para essa autoconscientização, porque naturalmente ela vai pouco a pouco criando uma rota sináptica, criando uma rota neural propícia a essas percepções energéticas. Pouco a pouco a pessoa começa a sentir, eu estou sentindo um formigamento, eu estou sentindo uma coisa, um arrepio, e aí ela vai começando a dar nome às sensações. Então, essa pesquisa, essa movimentação de energia associada a um espírito mais pesquisístico e disciplinado, determinado, vai ajudar. Então, o que é que eu sugiro? Aplique técnicas energéticas, faça registros das sensações que você tem e observe as consequências. Inclusive, o estado vibracional é uma das técnicas utilizadas para a projeção consciente, ou seja, para a saída lúcida do corpo. E na hora que a gente tem uma experiência de saída lúcida do corpo e a gente se vê com lucidez numa outra dimensão, atuando com todos os nossos processos cognitivos, muitas vezes vendo o nosso corpo deitado lá na cama e nós numa outra realidade funcionando, isso já dá um impacto e já gera realmente uma reperspectivação. Então, o que é que fica? Pesquisa, pesquisa e pesquisa. Porque a partir daí a gente vai trazer elementos, a gente vai trazer publicações que poderão ser acessadas por outras pessoas e aí isso iniciar essa mudança aí paradigmática em algumas consciências. É um desafio. Muito bom. Olha, tem mais uma pergunta aqui da Sônia. Ela pergunta: as sinapses novas a nível pré-frontal do cérebro controlar ou favorecer o gerenciamento? Eu acho que faltou uma palavra. A nível pré-frontal do cérebro, controlar ou fortalecer o gerenciamento de nossas emoções. As sinapses novas podem.
É isso. Talvez seja isso, podem. É. Podem sim, porque esse sistema emocional, ele é complexo, ou seja, existe o processo do sistema límbico, que é bem definido, mas ele ativa outras áreas. Então, eu li um artigo uma vez que ele trazia muito claro esse processo. Então, você recebe informações. Essas informações, elas vêm dos nossos sentidos. Então, são informações que vêm externas, né? Visão, audição ou todos os outros sentidos, e também informações internas, através das nossas memórias, certo? Então, normalmente, uma informação que vem externa, ela pode desencadear também outros processos internos, então eu acesso memórias, e aí eu vou trabalhando e conectando nessa circuitaria essas informações, à medida que eu crio esse mecanismo de levar para o racional qualquer sensação emocional, eu vou fortalecer esse caminho e essa rota sináptica que vai levar a informação para o pré-frontal e não fazer com que eu reaja simplesmente de impulso, reaja aquele ímpeto que a emoção muitas vezes provoca. Uma técnica muito interessante, que é bastante útil, é o respira e conta até 10. Por quê? Isso aí facilita aquele processo que foi disparado a nível da circuitaria emocional, que é mais rápida, chegar até áreas que trabalham com a elaboração maior, que é a área pré-frontal. Aí você vai analisar aquela situação ou aquela informação e vai decidir qual é a melhor estratégia comportamental para aquele momento. Então, o respirar, contar até 10, procurar deixar a consciência se sobrepor ao processo mais automático, fisiológico do cérebro, ajuda muito. E a consciência tem uma relação, vamos dizer assim, a gente atua mais diretamente nessa parte, nessas áreas mais cognitivas, mais avançadas, ou seja, a gente lança mão dessas áreas para controlar as áreas mais primitivas e, consequentemente, controlar, ou eu não gosto nem muito desse controlar, gerenciar a nossa manifestação emocional, tá certo? Então, respirar, dar tempo para que a informação possa chegar, e isso vai criar o hábito de que sempre você, peraí, antes de tomar uma decisão precipitada, eu vou pensar, vou analisar, eu dou tempo ao meu cérebro de processar na área pré-frontal. Isso fortalece a sinapse, sim, essa circuitaria, sim. Muito bom, professora. Olha, as perguntas acabaram e eu queria dar aqui um recado para o pessoal que está assistindo a gente, fazer um convite, na verdade, para o curso Fitoenergia e Interação Bioenergética com as Plantas e Ambientes. É um curso sem pré-requisitos, 100% online da Intercamp, que vai acontecer no sábado, dia 25 de julho. Então, é para vocês se inscreverem, participarem, divulguem, compartilhem, façam a inscrição de vocês, chamem os amigos. A monitoria deve colocar aí nos comentários para vocês o link de inscrição. E é R$ 55,00 o investimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também entrar em contato pelo WhatsApp 85 988 88 80 76. Ana É isso aí, Paula, professora. eu Diga. gostaria também de dizer que esse processo da fitoenergia é muito bom, tem total correlação com tudo isso que a gente falou da saúde consciencial, porque as energias das plantas, a fitoenergia, que o professor Lúcio conhece muito bem, porque pesquisa já há bastante tempo, ela nos ajuda bastante ao nosso equilíbrio holossomático, ou seja, ao equilíbrio das nossas energias e a nossa saúde consciencial. E, além disso, temos também, que acho que poderia ser divulgada, o Consciência em Debate, que ocorre também, que é muito bom, que acho que o da próxima quarta-feira, é sobre higiene consciencial, se não me Higiene engano. consciencial, com o professor Eduardo Martins. Ele vai estar com a gente nas quartas-feiras, próxima quarta-feira, às 19h30, Consciência em Debate.
É um programa de Isso. debate da Intercamp que a gente está fazendo ao vivo no YouTube. E essa higiene é, YouTube/Intercamp. e a higiene consciencial também é base para que a gente consiga manter a nossa saúde mental, a nossa saúde consciencial, ou seja, interfere em tudo. Então, nesses momentos que a gente está sob muito estresse, higiene consciencial está sendo primordial. Verdade. Tá bom? Eu quero agradecer a Ana Paula, toda a equipe de apoio aí, a Cláudia e o pessoal do apoio, e agradecer a todos que participaram aqui, e espero ter trazido algumas informações que possam ser úteis à saúde consciencial de todos. Muito Obrigada e boa obrigada, Ruth, noite. pela sua palestra maravilhosa. E boa noite a todos vocês e até a próxima palestra.